Olá pessoal, sou eu, Valder Pamiro, mais uma vez. E hoje, o assunto hoje é Bíblia. Não é um conto, não é uma história, e sim as Escrituras Sagradas. Então, eu quero que você abra lá em Isaías 22:1. Pessoal, eu tô com uma empreitada nova aí, tô com uns contos aí no canal aí, tentando dar uma levantada, tá meio fraco, tá devagar. Então, tô tentando de todas as formas aí. Então, pessoal, aqui onde eu moro é muito barulho, é vizinho falando, é cachorro latindo. Eu mesmo tenho 11 cachorros. É criança falando, criança chorando, é vento, é chuva, é barulho, é carro andando, é moto andando, é barulho do ambiente, tá? Então não vão levar a mal, tá? Infelizmente não tem outro lugar para me fazer as coisas que precisam ser feito. Faço dentro de casa mesmo e não tem outro lugar para fazer. Então, pessoal, eu quero que tu abra a Bíblia, Isaías 22:1. Então vamos fazer a leitura. Peso do vale da visão que tens agora, para que assim totalmente subisses ao telhado? É uma pergunta. Para que assim totalmente subisses ao telhado? Quero falar sobre o assunto bíblico com o título de Por que você subiu ao telhado? É uma pergunta e você vai entender o porquê dessa pergunta. Pessoal, pode ter certeza que todo aquele que procura um refúgio, por exemplo, aqui em Porto Alegre, aqui no sul, teve lugares aí que choveu e deu 22 metros de altura. Segundo os noticiários, segundo o que o pessoal comenta por aí. Exagero? Talvez. 22 metros praticamente é acima de uma casa de 3 andares. É muita altura, gente. E aqui a pergunta é: por que tu subiu ao telhado? Muitas pessoas subiram ao telhado, subiram na sua laje, por causa das enchentes que deu aqui no sul. Os animais fugiam, eu vi uma cena triste, os porcos, as vacas, que foram levados pela água e acabaram ficando em cima do telhado. Muita tristeza, muito mesmo. Mas aqui a Bíblia, Deus levantou o profeta Isaías, e olhando para o povo de Israel, ele questionou: por que vocês subiram ao telhado? É uma pergunta. O telhado hoje simboliza refúgio, segurança. É isso que representa. Nem todos têm um telhado. Nem todos têm condições financeiras de se defenderem. Nem todos têm uma família que ama eles, que protege eles, que poderia servir de telhado para então escapar do mal. Nem todos têm amigos. Nem todos têm colegas de trabalho de bom coração, geralmente é um ninho de cobra. Nem dentro de casa, muitas das vezes, tu tem um telhado. Tu tem uma mulher que te respeita, tem um marido que te respeita. É tudo muito difícil. Muitas vezes os filhos não dão a mínima para os pais não dão a mínima para os filhos, abandona a filha, assim vai, filha abandona pai, é aquela dança feita pelo diabo. São telhados que muitas das vezes nos faltam. Porque as lutas, o mundo, o sofrimento, as dificuldades são como muitas águas, são como chamas de fogo, são como destruição, são como terremotos, são como a maldade humana nessa terra. Mas Deus pergunta para Israel e pergunta para você hoje: por que você subiu ao telhado? É uma dessas coisas que está acontecendo na tua vida? Ou tem outro motivo? Tem gente que ele procura o lugar mais alto que as suas condições lhe fornecem, para então ficar lá bem de boa, olhando para baixo e ver o mundo pegar fogo. Ver as pessoas serem consumidas pelas suas lutas, pelas suas fraquezas, pelas suas situações espirituais, financeiras, sentimentais.
de todas as formas. Ah, eu tô de boa, que se lasque o resto. É assim. E hoje Deus pergunta para ti, o que tu faz no telhado? Tu tá lá para se aparecer? Tem um pessoal que fala assim, o cara quando quer se aparecer, tira a roupa e sobe num poste. O pessoal usa muito essa expressão para querer justificar um ser humano que gosta de estar ali se aparecendo, gosta de estar ali querendo toda a atenção do mundo. É para isso que tu subiu ao telhado? É o motivo que te faz ficar acima de todos e de tudo? Tu não está se protegendo de nada, de nenhum vento, de nenhuma situação. Simplesmente tu quer estar o mais alto possível e ficar olhando para quem está lá embaixo. Ou então tu está procurando estar acima de todos, para que todos olhando para ti, te contemplem e batam palmas, gritam o seu nome. E você olhando para baixo com arrogância e egoísmo e desprezo, vem se sentir honrado. Por que você sobe ao telhado? Reflete aí. Venha refletir sobre essa situação. Muitos também têm um telhado para adorar a si mesmo e adorar outros que estão acima de si. Adorar outros deuses, adorar seres humanos que são mais capazes que eles. Olham para baixo com desprezo, olham para cima com olhar de exaltação, glorificam qualquer coisa nessa terra. A Bíblia fala em Sofonias 1:4-5, fala assim: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome de Quemarins, com os sacerdotes e os que sobre os telhados se curvam ao exército dos céus, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã. Tem gente que diz que adora a Deus e não adora. Tem gente que diz ser de Deus e não é. Eu já falei um monte de vezes no canal que eu no momento não pertenço a igreja nenhuma. Não sou de nenhuma igreja evangélica no momento. Estou orando para que Deus me dê uma direção. Mas no momento eu não sou, não adianta eu te enganar. Eu enganar você. Eu não pertenço a igreja nenhuma. E aqui está dizendo, sobre os telhados se curvam ao exército dos céus. Existem muitas estrelas nesse mundo. E tem camarada, tem famílias inteiras que sobem aos telhados para adorar a eles. Vem de ajudar quem precisa, não ajuda ninguém. Esses dias eu vi uma senhora aí que ela tem uma ONG, santuário, se tu puder, ajuda lá. Dá uma força para ela lá. Ela dizendo que, reclamando que é verdade, ela diz que entra de noite nas lives aí, é mulher nua, é rico dando dinheiro para rico, aí chamam lá os pequenos para as batalhas, para esfregar na cara dos pequenos aí os prêmios. É verdade, eu concordo com ela, é verdade mesmo. O que está dizendo aqui, sobre os telhados se curvam as estrelas do céu. Olham para cima e despreza que está lá embaixo. Por que você subiu ao telhado? É o que Deus pergunta para ti. Mas qual será o destino desse tipo de gente? Isaías 15:2-3 fala: vai subindo a Bagite e a Dibom e aos lugares altos a chorar, por Nebo e por Medeba, Moabe uivará, todas as cabeças serão calvas, e toda a barba será raspada.
cingiram-se de panos de saco nas suas ruas. Olha bem agora. Nos seus terraços e nas ruas e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Choram muito, quer dizer. Não conseguia falar a palavra corretamente. Mas isso quer dizer que choram muito nos seus terraços, nos seus telhados. É o destino desse tipo de gente. E então Deus pergunta: por que tu subiu ao telhado? Para que assim totalmente subisses ao telhado. Por quê? Qual o motivo? É o que Deus pergunta para ti. Então é esse o destino daqueles que estão sobre os seus telhados, sobre os terraços, para adorarem aqueles que estão acima deles e desprezarem aqueles que estão abaixo. É o que aconteceu com os moabitas. É o que aconteceu com também Israel no passado. Então Deus pergunta: por que você subiu ao telhado? A Bíblia fala que o que aconteceu com Israel. Jeremias 32, 29 fala assim: e os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, olha só, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. É o que aconteceu com Israel. O inimigo entrou lá e acabou com o telhado, acabou com o terraço, acabou com tudo. Hoje estou melhor que todo mundo. Estou acima de todo mundo. Às vezes tem gente que é assim, ó. Tá lá comendo uma costela gorda, uma carne gorda e fica perguntando: como é que tá o fulano, hein? Será que tá bem? Será que tá ruim? Mas com uma pergunta meio debochada, com um sorriso maligno, diabólico no rosto. Será que tá vivo ainda? Debochando mesmo. É assim que muitas vezes as pessoas fazem contigo, debocham de ti. Só porque tu tá lá embaixo e eles estão lá em cima. Só porque eles estão sobre um telhado, sobre um terraço. E você está ao solo, está ao chão, muitas das vezes com os pés na lama. Mas Deus pergunta para esse tipo de gente: o que você faz no telhado? Por que você subiu ao telhado? Essa é a pergunta que Deus faz para todos. Deus permitiu o inimigo desmanchar o que havia no terraço. Mas a Bíblia fala de um rei, o rei Josias, 23:12, 2 Reis. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. Olha aí, olha que coisa tremenda. Tem gente que tem que se olhar no espelho e ver: não, tem coisa errada aí. Que terraço é esse? Que telhado é esse que está aqui? Vamos acabar com isso, é isso. Foi o que Josias fez. Mas ninguém tem coragem para isso. Ele quer estar sempre acima de todos e de qualquer outra coisa. Tu pode até estar, mas tu tem que olhar para baixo com amor e com misericórdia. Muitas das vezes ele olha para baixo, ele não vê nenhum inimigo. Ele vê pessoas de bem. Mas ele não consegue olhar com misericórdia, com amor. Isso não traz prazer para ele. Eu estou bem, então os outros que se lasquem. É esse o pensamento. Infelizmente é esse o pensamento. O que você representa no telhado?
O que você é para Deus? O que você é para todos aqueles que tu despreza, estando ao telhado? Você não é nada. Olha o que diz a palavra. 2 Reis 19:26. Por isso os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como ervas do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. O Salmo 129, 4, 5, 6 deixa mais claro essas palavras. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e torne atrás todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que arranque. Quando alguém pensa, não, vou tirar essas ervas, esses troços aí do telhado. Quando ele pensa em tirar, já se secou, o sol já queimou. É isso, não é nada. Todo aquele que está num telhado, todo aquele que está num terraço, é como diz aqui o Salmo. É como a erva, é como um feno. Não é nada. Acha que é muito, mas não é nada. Olha para cima e adora quem não merece. E olha para baixo, despreza quem precisa de ajuda. Essa é a verdade. Então Deus pergunta, por que tu subiu ao telhado? O que você quer no telhado? O que tens agora para que assim totalmente subisses ao telhado? Totalmente. Tem gente que ele escolheu estar ali e não se poupou. Não fez pouco esforço, não. Ele está lá por inteiro. Mas para Deus é como uma erva, é como um feno. Não é nada, não é nada. E antes que alguém pense em alguma coisa, já se secou, já não está mais lá. Essa é a verdade. Tem gente que ele não tem um telhado para si. Até tem. Mas ele nunca impediu de ninguém subir. Ele oferece refúgio, segurança, escape nos momentos difíceis. Ele permite, não, pode subir. E fique lá até que as coisas melhorem. É isso. Por que essa pessoa subiu ao telhado? Porque alguém permitiu, alguém deu ordem, alguém abriu espaço e permitiu que ele estivesse por lá. Josué 2:5-6 fala. É um capítulo grande, mas eu vou ler só esse versículo porque é referente ao assunto que estamos falando. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles, vão depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o telhado. Lá era o depósito que essa mulher tinha no Egito. Era um depósito. Era um depósito. Não sei se é o Egito agora, me falha a memória. Mas ela permitiu. Ela protegeu os espias que Josué havia mandado. E escondeu eles aonde? No telhado. Tem gente aí que não deixa ninguém se aproximar. Ah, vai se lascar, não, vai se virar. Não tô nem aí, não perco tempo com essa gente. Cara, para não te ajudar, vai ter muito argumento, muita desculpa,
vão catar defeito em ti, se o máximo para poder dizer, não, eu não te ajudo, se vira sozinho. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas essa mulher, ela deixou eles se escaparem, protegeu eles. Aonde? No telhado. Por que eles subiram ao telhado? Porque alguém permitiu, alguém deu oportunidade. A Bíblia fala de um rei que matou todos os irmãos para não dividir a herança do trono. Matou todo mundo. Ele se chama Abimeleque. Em Juízes 9:51 fala assim: Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte. E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Olha aí. As pessoas subiram ao telhado da torre para se proteger de um homem maligno que não poupou a sua própria família, jamais pouparia eles. Eles subiram, crianças, homens e mulheres subiram ao telhado para se protegerem. Por que você sobe ao telhado? Qual é o motivo que você sobe ao telhado? Eles aqui era para escaparem e salvarem suas vidas. Não era para se aparecer, não era para adorar quem não merece. Não, não era. Era para salvarem suas próprias vidas. Que tens agora para que assim totalmente subisses ao telhado? É uma pergunta. É uma pergunta, gente. E a Bíblia fala em Lucas 5,19. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram, com a cama até ao meio, diante de Jesus. Olha só que coisa tremenda. Qual era o motivo desses de subirem ao telhado? Era ajudar um necessitado, que não tinha condições. Ele não podia salvar-se a si mesmo, nem se curar. Aquela mulher protegeu os espias de Josué, mas eles conseguiram, eles mesmos subir ao telhado. Mas aqui não, esse homem precisava de ajuda. E largaram ele aos pés de Jesus. É isso mesmo que deve acontecer, gente. O que você faz no telhado? Por que você subiu ao telhado? Esses queriam ajudar um paralítico, um enfermo, um doente, uma pessoa que necessitava. Por causa da multidão, não subiram nas portas. Qualquer um desistiria, mas esses fizeram o impossível. Subiram ao telhado, tiraram as telhas e largaram diante de Jesus. E ele foi vitorioso. É isso que deve acontecer. Que tens agora para que assim totalmente subisses ao telhado? Uma pergunta. Lucas 17:31 fala: Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Não desça do telhado. Se você tem um bom motivo e você corre perigo, não está lá para ser mais do que ninguém, para se sentir mais seguro, mais poderoso, não desça.
não desça do telhado. Não volte para casa, não busque nada. Fique ali até que as coisas melhorem. Mas como que eu vou ficar ali? Como? Como isso é possível? É possível. Tem que ficar lá vigiando, cuidando, porque o mal está lá embaixo. Você está no telhado? Não desça. Salmo 102:7 fala: velo, quer dizer, vigio, cuido, e sou como um pardal solitário no telhado. Tu não é uma erva, tu não é um feno que o sol queima e é arrancado antes que alguém queira remover. Tu é um pardal solitário no telhado. Então não desça. Permaneça dessa forma para que Deus venha te dar um sinal para que você venha retomar a sua vida. Não desça do telhado. Não desça do telhado. Permaneça. Mas existe muitos que procuram ajuda debaixo do teu telhado. Não negue isso a eles. Não negue. Proteja como se fosse um dos teus. Não importa o teu telhado, porque Deus um dia vai te visitar. Não importa que tipo de criatura, que tipo de ser humano você seja. A Bíblia fala do centurião. Esse centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha só, cara. Ele dizia que Cristo não era digno, que ele não era digno de que Cristo entrasse ali. Ele se sentiu um pecador, se sentiu pouca coisa diante de Cristo. Mas uma coisa ele tinha debaixo do seu telhado: um criado que estava doente. Ele queria somente uma palavra de Deus para que o seu criado fosse curado. Tem gente que não se preocupa nem com a sua família, quanto menos com o empregado. Não tô nem aí pra ti. Aconteceu um negócio contigo, amanhã depois bota outro no teu lugar e acabou. Esse homem não. Ele se sentia incapaz de ter Cristo com ele, Jesus ali. Mas ele era muito mais do que ele era, porque ele se preocupou com o criado e não com o filho ou com qualquer outro familiar. Ele poderia deixar batido. Ah, é criado mesmo, mãe, depois eu arrumo outro. Mas ele se preocupou. Mesmo ele não se achando digno, Cristo deu a vitória para ele. Porque debaixo do telhado tinha alguém que ele amparou e ele estava preocupado e que necessitava de ajuda e de um milagre. A Bíblia fala de um homem lá, em Juízes, em Gênesis, quer dizer. E ele fez umas doideiras, uma loucura lá. Apareceu uns anjos lá e os sodomitas queriam pegar aqueles homens e abusarem deles. E ele, apressado, o cara quando faz um negócio apressado, ele faz trem errado mesmo. Pegou a filha e uma serva e deu para eles. Olha, façam o que vocês querem com elas, mas não façam nada com esses homens que procuraram socorro e ajuda debaixo do meu telhado. Vamos ver lá, é Gênesis 19, 7, 8. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas, que ainda não conheceram o varão. Eram duas filhas, não era uma serva. Errei.
eu trarei elas para vocês, e fareis delas o que for bem aos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Quer dizer que foram pedir socorro? Não sei, não faz sentido. Anjo não precisa de ajuda de ninguém. Mas sei lá, tem uns negócios assim que não dá para entender, não, mas não questionemos, né, a Bíblia, né? Então deixa quieto. Aí tava ali aqueles varão. Para aquele homem vieram procurar refúgio e socorro debaixo do telhado dele. Que tens agora para que assim totalmente subisses aos telhados? Qual é o teu motivo? Tu lembra que os filisteus fizeram com Sansão? A ver, tu tá fazendo igual os filisteus. Olha o que aconteceu com Sansão. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles. Aí eu fico pensando que José saiu do cárcere para ser rei. Sansão saiu do cárcere para ser debochado, para ser humilhado, para pisar no moinho, para virar chacota, para que uma multidão imensa pudesse olhar para ele, zombar dele e rir da cara dele. É brabo, mas infelizmente é isso. Um sai para ser governador, outro sai para ser humilhados e pisados. É a vida, é a vida. E ela se repete até nos dias de hoje. E fizeram-no estar em pé entre as colunas. Tem muita gente que está de pé por aí, só que ele não percebe que é para ser zombado. Ele acha que chegou a hora dele, que o pessoal está enxergando que ele é capaz de cantar, de pregar, de ser um evangelista, de ser um missionário, de fazer as obras de Deus, mas está de pé ali para ser zombado, para pregar e gaguejar, para cantar desafinado, essas coisas aradas todas. Tem gente que te bota ali para te morrer espiritualmente, para te nunca mais querer saber de Deus. Essa é a verdade. Ele estava em pé entre as colunas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E havia sobre o telhado, havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar a Sansão. Para te ajudar não tem ninguém, que agora para te ver envergonhado, humilhado, nossa, é gente pra caramba, cara. Olha, gente pra caramba. As colunas tem que ser forte e grande. Tem que sustentar o peso, porque é gente demais no telhado querendo ver teu fim, querendo ver você agonizar, querendo ver teu sofrimento. Mas Deus derruba as colunas, viu? Cai todo mundo de uma vez só. Não fica um. Pode ficar tranquilo. Te colocaram de pé? Do lado das colunas? Tá, agora eu tô do lado do missionário tal, agora eu tô do lado da irmã tal, de oração. Tu tá ali, cara, pra todo mundo ver que tu não é nada diante daquela pessoa, que ela é ungida, que ela é capacitada e tu não é nada. Tu não tem nada a oferecer. Tu tá moendo moinho na frente deles, tu tá andando em círculo e tem mais de 3.000 te vendo e tu não percebe. O que vai acontecer com essa gente? Com esses 3.000 que zombam de ti? Cara, olha só o que era Jó. Íntegro, sincero, se desviava do mal. O que sobrou para Jó, diz a Bíblia? E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha que loucura. Não tô falando de qualquer um não, hein, cara. É Jó, que tinha moral diante de Deus.
e Deus botou ele na fogueira. Tá falando desse monte de safado sem vergonha por aí. Se Jó ficou com um caquinho de telha, não vai ficar nada pra essa gente, nem se coçar. Então fica tranquilo, deixa ele estar no telhado, deixa esses 3.000 ir zombando de ti, deixa essa gente aí destruindo contigo, deixa. Jó teve um caquinho de telha, eles não vão ter nada. Pode ficar tranquilo, entrega tudo na mão de Deus. Deus falou comigo esses dias, não, pode ficar tranquilo, entrega tudo nas minhas mãos. Se esforça, sei que tu não tem força, sei que tu não consegue, mas se esforça, entrega tudo nas minhas mãos. Então é isso, gente. Deixa esses 3.000. Para esses 3.000 não vai ter nenhum caquinho de telha. Não vai ter. Jó, com toda a moral que tinha, ficou com um caquinho para se coçar. O que vai sobrar para essa gente aí? É só tu refletir. Que tens agora, para que assim totalmente subisses ao telhado. Olha o que diz Mateus 10, 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Aqui tem duas situações. Tu escutou em trevas? Fale na luz. E aquele que escutou quem falou na luz, pregai sobre os telhados. Porque a coisa tá feia, a coisa vai ficar feia. Quem pregou em trevas? Aquele que ouviu quem pregou em trevas, ele vai pregar a luz, na luz. Ele vai repetir na luz, ele vai fazer menção à luz. Só que quem escutou aquele que fala na luz, falou em luz, esse vai ter que repetir em cima no telhado, porque vai ser perigoso. E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Por quê? Porque o que ele ouviu, as claras, a luz, ele vai ter que repetir no telhado. E ele não pode descer. Se ele descer, é o fim dele. É o fim dele. Por que tu subiu ao telhado? Para ver um Sansão pisar no moinho? Então continua assim. Continua assim. Não vai te sobrar um caquinho de telha. Porque Jó, ao contrário de ti, ele tinha moral. E só que sobrou para ele um caquinho de telha. Do teu imenso telhado e terraço, tu não vai ficar com um caquinho de telha. Guarda essas palavras. O que tens agora que totalmente subisses ao telhado? O que tem? Qual é o motivo? Isaías 22 ele fala, vou repetir, que tens agora para que assim totalmente subisses ao telhado? Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, ó o motivo por que subir ao telhado. Cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados, juntamente fugiram para longe. Portanto digo, desviai de mim a vista, e chorareis amargamente. Não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Porque o dia de alvoroço e de vexame, de confusão, é esta da parte do Senhor, Jeová dos exércitos, no vale da visão.
um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Não adianta procurar os lugares altos, não adianta procurar as montanhas. A Bíblia aqui fala que uns subiram aos seus telhados, porque a coisa estava feia na cidade. E outros procurariam as altas montanhas. Mas o que aconteceu com os moabitas? Nos lugares altos, eles iriam chorar. Nas ruas, nas praças, iriam uivar e lamentar muito. Não adianta querer subir em lugares altos, não vai dar certo. Por que subiu ao telhado? Aqui está explicado. A cidade estava sendo destruída. Iam ser todos levados a cativo. Não seriam mortos, mas seriam todos feitos de prisioneiros. Então é isso, gente. Vamos deixar essas palavras e que você venha refletir. Tu subiu no telhado para largar alguém aos pés de Jesus ou para ver mais um Sansão andando em círculo? É isso? Se tu subiu ao telhado para falar o que tu ouviu em luz, beleza, só não desça. Se tu subiu ao telhado para salvar a tua família como aquele povo fugindo de Abimeleque, tranquilo. Mas nunca deixe de convidar alguém que precisa a se esconder no teu telhado. Mas não faça como aquele homem que sacrificou as próprias filhas por causa de anjos. De muitas outras formas, as coisas poderiam ter sido resolvidas. Mas tem gente que ele é tão religioso. Nossa, é um religioso, ele é religioso, ele não é um cristão, ele não é um crente, ele é religioso. Pá, ele tem um filho que é drogado, tem uma filha que é meia safada. Cara, ele corre a família dentro de casa. Não, vou hospedar um homem de Deus. Ele larga lá no mundo. É a mesma coisa que aquele homem fez, ó. Faz com eles o que vocês quiserem com as minhas filhas. Só não toque nesses varões. Ai, não fazendo nada pros homens de Deus, mulher de Deus, tá bom. Mas entrega a família inteira pro diabo sarandear lá no mundo. Protege quem tem Deus para proteger e joga a família fora, que não tem ainda a proteção de Deus. É religioso aí é brabo. É triste demais. Triste. Quando vai ver, o cara é um baita safado, tem um monte de diamante, tem um monte, de repente é uma família que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não tem nada de Deus, vive de aparência. São os demônios, os diabos. Aí larga a família para sofrer na mão do inferno, pro diabo tomar conta, fazer de tudo. Basta uma noite na mão do diabo para que nunca mais queira saber de Deus. Foi o que aconteceu com as duas filhas, quando ele foi encontrar elas pela manhã, estavam mortas. Aí não adianta estar de igreja em igreja pedindo oração, me mostrando os pedaços. Ai, tá aqui minha filha, olha o que fizeram, olha o que fizeram. Igual teve lá tem uma passagem lá que o cara, ele picou as filhas. Fez uma palhaçada lá. Aí não adianta estar em igreja pedindo oração, não adianta. Não adianta. Caiu a casa. Então são essas palavras que vocês possam meditar. E que Deus venha abençoar cada um de nós. Não desça do telhado. Não desça. A Bíblia fala de Davi. Nos diz assim, 2 Samuel 11:2, rápido para encerrar. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher:
e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? Davi caiu do terraço. Ele caiu do telhado. Ele desceu do telhado. A Bíblia fala em Deuteronômio, nos diz assim: quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. É o que aconteceu com Davi. Davi caiu de seu terraço e de seu telhado. Ele desceu. O que nós devemos ter? A palavra de Deus como um parapeito, para que ela, quando a gente fraquejar, ela nos segure. Aqui tu vai fazer um murinho aqui, uma área aqui, é 1,20 m. Tem gente que faz menos, não faz mais, mas o certo é que todo mundo faz 1,20 m. Eu não sei qual é a altura do parapeito que faziam naquela época, mas é o suficiente para segurar alguém, para que ninguém caia. Davi caiu, Davi desceu. Não desça, não desça. Que tens agora, para que assim totalmente subisses ao telhado? Isaías 22, 1. O que tens? Jeremias 48, 38. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe como um vaso que não se agrada, diz o Senhor. Por que tu subiu ao telhado? Seja qual for o motivo, Deus vai colocar pranto sobre os teus telhados, sobre tuas ruas, um pranto geral. Vai te quebrar como um vaso que não se agrada. Sobre o teu telhado haverá pranto. Por que tu subistes ao telhado?